O Lésio desmendou aí o bicão. Eu fui sair do carro, fui seguir o garoto bico do sapato, fui lá na parede. A mulher, que isso? Eu bico do sapato. Igual você. Olha lá o outro também. O outro, viu? Aqui nós é os 3 bicão. Lá, se for pregar lá, você fica mais longe. Você atravessa para cá. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graças e paz, amém? Amém. Vamos, irmãos, estar em oração, levando nosso pensamento até o nosso Deus, para que nós assim possamos prestar esse culto hoje para a honra e glória do nosso Deus. Leve nesse momento seu pensamento para o céu, por sua fronte. Pense nessa semana que foi passado, pense no que aconteceu, a forma que aconteceu. Esteja diante de Deus perdão, para que nós possamos adentrar nos atos do Senhor mais altos da neve, pelo quarto, pela alma dele. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor é esse Deus bom, esse Deus misericordioso, esse Deus, ó Pai, que apesar de tudo, ó Pai, o Senhor nos abençoa, Pai, o Senhor nos estende a mão. Pai, quantas vezes, ó Pai, nós erramos e falhamos diante do Senhor, ó Pai, mas o Senhor, ó Deus, é um Deus fiel, um Deus justo, um Deus verdadeiro, um Deus que não deixa a sua palavra cair por terra, Pai. Deus que deu o seu único filho, ó Pai, por amor de nós. E viveu, sofreu, morreu, derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter perdão sobre os nossos pecados, irmãos. Nós clamamos por aquele sangue, ó Pai, que foi vertido por nós, ó Pai. Vem com perdão sobre a tua igreja, irmãos, que nós possamos prestar um culto ao Senhor nesta noite, ó Deus, lavados, ó Pai, e remidos no sangue do Cordeiro. E esse Deus de Jesus que padeceu um dia após 3 dias ressuscitou, Pai, e trouxe vitória para nós, ó Deus. E hoje nós temos essa certeza, Pai, de que um dia nós vamos, ó Pai, estar com o Senhor, ó Pai. E a vitória é certa não pelo que nós temos feito ou pela forma que nós temos andado, mas sim porque Jesus venceu a morte na cruz. Obrigado, Senhor, por todo o sacrifício de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos alcança, ó Pai, com as tuas bênçãos. A tua mão poderosa está conosco. Muito obrigado, Pai. Deus santo, Deus querido, no mais fique conosco, Deus, tome todos os atos deste culto, Pai, que tudo corra para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. E assim, ó Pai, nós oramos, ó Deus, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, vamos cantar o hino ao Senhor, bastante alegria no nosso coração. Hoje, no livro missionário, esse hino vem trazer justamente que nós somos ceifeiros, nosso Deus, nós estamos aqui a serviço dele. Amém, irmãos? Amém. Mais forte em Cristo.
voarão e nas alturas, como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois irmão, avante, ele já venceu. Se espera no Senhor, renovar Sião, descerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar. Correrão e sem fadiga andarão sem se cansar. Voarão e nas alturas, como águias serão. Ele pode se sentar. Vamos fazer uma breve reflexão, irmãos. Palavra do Senhor, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2, versos 6 e 7, irmãos. 2 versículos apenas para a gente meditar. Carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses 2, 6 e 7. Amém? Amém. Colossenses 2, 6 e 7. Diz assim, irmãos: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos e crescendo em ação de graças. Amém, irmãos? É o que nós temos buscado cada dia mais, né? Paulo vem trazer para nós que tudo que nós temos aprendido, tudo aquilo que nós temos, toda a forma com que Deus tem nos alcançado, né, através do mover do Teu Santo Espírito, que nisso, né, em tudo isso, nós possamos andar em Jesus Cristo. E hoje, irmãos, nós falávamos na escola dominical justamente sobre muitas coisas que têm nos atrapalhado de chegar até Deus, muitas coisas que têm nos atrapalhado a fazer a vontade de Deus. Às vezes nós olhamos para certas situações, né, e nós julgamos, nós não estendemos a mão, nós queremos fazer a parte de Deus, né, aquilo que é da parte de Deus fazer. E esquecemos que o nosso dever é orar, que o nosso dever é falar do Evangelho, que o nosso dever é andar conforme Jesus tem nos ensinado através da palavra. Irmãos, no verso 7, nos diz assim, ele radicados e edificados, né? Cada vez que nós nos alimentamos da palavra, nós estamos cada vez mais sendo edificados e confirmados na fé, quer dizer que isso reflete em nós. Tudo que nós temos aprendido, nós temos que ir confirmando, né, no nosso dia a dia, como nós temos sido instruídos, né? E o que mais nos traz aqui, nos chama a atenção, é crescendo em ação de graças. Porque quando nós nos alimentamos e nos instruímos da palavra, nós estamos instruídos da palavra, o que tem que ter em nós, no nosso viver, no nosso dia a dia, é justamente um crescimento. Não há como, né, uma criança, por exemplo, que se alimenta, né, da forma correta, que faz uma dieta correta, ela tem que crescer, ela tem que, né, seus membros têm que ser proporcionais, crescer cada dia mais, né, fisicamente, né?
E nós, como crianças na fé, né? Paulo diz que nós nos alimentamos de leite, mas que é necessário que nós deixemos esse leite, né? Para que assim cada vez nós possamos crescer, né? E a forma que nós crescermos e cada vez mais tendo entendimento da palavra, entendimento daquilo que Deus quer para nós retornarmos a Ele, nós devolvermos a Ele, porque tudo pertence a Ele, tudo é dele. E qual é a forma de nós devolvermos a Ele? Em ações de graças, reconhecendo que tudo que nós temos, tudo que nós temos feito, né, é para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, que nós possamos permanecer firmes, inabaláveis, sempre certos de que esse Jesus que nós servimos é um Jesus que nos alcança cada dia mais, que quer algo mais de nós, e que cada dia mais nós possamos devolver a Ele essas ações de graças. Amém, irmãos? Vamos continuar louvando nosso Deus, vamos colocar de pé, a gente cantar mais 3 cantos ao nosso Deus, exaltar aquele que é o único digno e merecedor de toda honra, poder e glória. Conhecer que grandes são as obras dele, que ele é poderoso e que a ele nós cada dia mais vamos render graças, glória, louvor, glorificar aquele que é o Rei de todas as nações. Amém? E que nós, irmãos, possamos ter esse sentimento de que se nós não pregarmos, né, as pedras pregarão, né, que nós não possamos esperar esse momento, que nós façamos a nossa parte. Então, hoje, no livro missionário, se der sua oferta, pode estar gostando dos outros lados, seu dízimo também. Faça esse momento de ofertório, oferte não só de forma financeira, mas oferte o seu coração, oferte sua vida diante de Deus, para que Ele possa cada vez mais se agradar de nós. Amém, irmãos? Amém. Senhor, todo poderoso.
Irmãos, por mais que nós tenhamos dificuldades na nossa vida, mais que seja duro, que nós temos passado, temos vivido, importa que nós possamos adorar esse Deus, porque se nós estivermos no deserto, como se diz isso, nós sabemos que Jesus ele é o caminho, e é por ele que nós devemos andar. Amém, irmãos? Amém. Deus de milagres.
na nossa vida. Amém, irmãos? Que a tua vontade se cumpra em nossas vidas, ó Deus. Que nós possamos a cada dia mais te adorar, ó Pai. Que nós possamos a cada dia mais, ó Pai, dar valor, ó Pai, àquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário, ó Deus. Deus Santo, ó Deus querido, nos ensina, ó Deus, a cada dia a mortificar, ó Pai, o efeito pecado sobre nós, ó Pai, o desejo
da nossa carne, Deus, para que possamos assim dar lugar ao Teu Santo Espírito, Deus, e viver cada dia mais, ó Pai, não conforme a nossa vontade, mas conforme a Tua vontade, ó Pai, porque nós cremos que ela é boa, ela é perfeita, ó Pai, ela é agradável, ó Deus. Deus Santo, Deus querido, que o Senhor, ó Pai, nesta noite continue a falar à Tua igreja, que o mover do Teu Santo Espírito, ó Deus, nos coloque dispostos a fazer mais pelo Senhor, ó Pai, nos coloque dispostos, ó Deus, a cumprir o Teu ídolo, ó Pai, a ouvir, ó Pai, e ser também, ó Pai, anunciador, ó Pai, da Tua palavra, Deus. Deus Santo, Deus querido, nos dê disposição, ó Deus, nos dê ânimo, ó Pai, e que nós não venhamos, ó Deus, a ser pegos de surpresa naquele grande dia, ó Pai, mas que sim, que as nossas lamparinas, ó Pai, estejam cheias, estejam acesas, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, sair em encontro com o noivo. Deus Santo, Deus querido, no mais, ó Deus, fique conosco, Deus, continue, ó Pai, a falar ao nosso coração, esta é a nossa oração, Pai, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, a igreja pode se sentar. Vamos passar os avisos de forma breve. A pastora André já retorna na terça-feira, já retorna desse período de férias que teve, para levar a formatura da Júlia. Então, que já esteja, continue orando para aprender. Também, irmãos, no próximo sábado, dia 21, a gente vai estar fazendo um encontro de casais aqui na igreja. Salvo apenas, né, se tiver alguma mudança nesses últimos dias, a gente vai estar colocando aqui no grupo, avisando os irmãos, se tiver alguma mudança. Né. Tinha ficado aí para definir, o pastor André tinha ficado para definir a questão das crianças, né, se ia ter uma sala, para que eles pudessem ficar nessas salas e a gente, os casais, pudessem estar nesse momento confraternizando, trocando ideias, vendo tudo aquilo que o pastor tem preparado para nós. E seria a pizza, né, velho? Então, vai ser uma noite de pizza, então, depois do encontro, depois da palavra, vamos reunir as crianças, os adultos e esse evento vai comer. Caso tenha alguma mudança, a gente avisa no grupo. Né, irmãos? Depois a gente vai colocar no grupo lá, porque eu me recordo que o pastor tinha dado um aviso, mas eu não me recordava da data. Então o Leandro me lembrou do próximo sábado. É sábado ou sexta? Sábado. E depois os missionários, irmãos, quem trouxe o seu missionário, a gente ia fazer a troca, né? O missionário, a gente estava orando no domingo passado, mas a gente, muitos esqueceram, né? Quem trouxe? Quem esqueceu? Então eu vou falar o seguinte: como tem menos, tem mais gente que trouxe, a gente faz, a gente troca, porque tem mais gente que não está aqui que tem missionário. Então aí no próximo domingo a gente já coloca no grupo. Lembrar de colocar no grupo, a gente faz a troca do próximo. Quem pode ajudar recolhendo e depois distribuindo? Você ajuda, sabe, por favor? Recolhendo e depois distribuindo de novo, que aí ele vai sair aleatório. Levanta a mão quem trouxe. Eu? A gente vai chegar. Só se tem algum recordado, para quem não trouxe lá? Não sei. Você disse que recordou, você ajudou, você sabe se ficou recordado já? Tinha ficado bastante. Aí o pastor, ele trouxe. Você sabe onde está?
entrevista. Quem for levar, então, irmãos, quem tiver o desejo, né, e saber que o compromisso é estar orando, né, por cada um deles, no individual. Ele tem contato, quem quiser estar fazendo esse contato também, então não. Bem, então quem quiser levar, pode levantar a mão, então tem que se levantar. Pessoal, fica a mão levantada aqui, eu não sei que eu pode levantar. Amém, irmãos. Chamar aqui à frente as crianças, o professor, que a gente está dividindo aqui. Ó, quem for namorado, quiser participar também, Ah, sim. Então, os namorados, né, que não são casados, ainda não são casados, pode estar também participando conosco do casamento. Bem, irmãos, vamos estar orando com as crianças, pelo escudo. Amém? Que barulho. Esse é o nome de nós, em Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiramente eu quero te agradecer por mais esse dia. Quero te agradecer por cada família, abençoe, Senhor, os casais, abençoe os filhos, os pais, as mães, abençoe cada pessoa que está. Também te peço pelas crianças da nossa igreja. Senhor, esteja, Senhor, habitando na sua mente, nos seus corações, ensinando um ao outro, Pai. E esteja também, Senhor, instruindo os professores, Senhor, para ensinar aquilo que vem do Senhor. Que seu Espírito possa falar junto com os alunos. Derrame bênçãos, Senhor, derrame contentamento, Pai, derrame sabedoria sobre o Senhor. É no nome santo, nosso Senhor, Espírito de Deus, que possamos aprender, Senhor, que é muito louvor, Senhor, da palavra explicada. Amém, Jesus, em nome das nossas vidas. Pai, fica conosco. Eu conheço que Deus perfeito, a quem tem as expressões. Amém. Amém. Quem chamar aqui à frente, presbítero mulheres, para trazer uma palavra dos nossos corações nessa noite. graça e paz a todos. Irmãos, hoje, como o Diácono Walter já disse, hoje é domingo, onde comemoramos a igreja perseguida. Nós sabemos que nunca foi fácil, nunca será fácil pregar a palavra do Senhor, porque o mundo que não conhece ao Senhor, eles rejeitam, eles perseguem. Para eles é loucuras o que a gente faz adorando um só Senhor, um só Salvador. E nesse momento eu gostaria de pedir para a nossa irmã Juliana que ela estivesse fazendo uma oração pelos nossos missionários, todos aqueles que estão empenhados a pregar a palavra de Deus, seja aqui em Brasília, seja no nosso Brasil, seja em qualquer parte do mundo. Senhor Jesus, obrigado por mais uma vez, Senhor, estar na sua casa. Sim. Obrigado, Senhor. Deus irmãos presente, ó Deus, sabe tanto que o Senhor nos deu, nós podemos escolher, ó Deus, porque muitas vezes os missionários estão sendo perseguidos, ó Pai, não tem um tempo físico, ó Deus, para poder estar te louvando.
a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 1. O capítulo 1, meus irmãos, a gente vamos ler todo ele, que são 18 versículos. Amém? Misericórdia, peraí. Está na página 201. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar, o grande, mar grande, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes dos povos, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuídes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos concedeu descanso e a vós dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, essa banda do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso ao vosso irmão, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuareis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, desta banda do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste, faremos, onde quer que nos enviemos, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti, tão somente seja o Senhor teu Deus contigo,
como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não as obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenar, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Amém? Vamos orar? Amado Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui para ouvir a tua palavra, porque a tua palavra é fiel para as nossas mãos, e nós temos a convicção, Deus, que nós somos dependentes do Senhor, necessitamos do Senhor a cada momento de nossas vidas. Abre o nosso entendimento, fala os nossos corações, usa, meu Deus, como instrumento nas tuas mãos, é que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o que me chama a atenção nesse capítulo de Josué Josué caminhou lado a lado com Moisés e viu tudo o que Moisés passou para chegar com o povo de Israel até aquele exato momento da sua morte. Como é do conhecimento dos irmãos, quando o Senhor falou a Moisés que ele seria um líder que ia libertar o povo de Israel, Moisés diz que ele tinha lábios pesados, bocas pesadas, quer dizer que Moisés indagou com o Senhor dizendo: eu nem sei falar. Mas o Senhor falou a Moisés: não teme, eu sou contigo. E é do conhecimento dos irmãos que o Senhor pediu para Moisés levantar o cajado, ela se tornou uma cobra, para ele enfiar a mão dentro do manto, a mão dele ficou enriquecida, depois que eu enfiar, a mão estaria curada. Esses são os sinais que Deus falou que andaria com Moisés, para que ele possa chegar à frente do faraó. Mas mesmo Moisés dizendo que ele não era capaz de exercer essa tamanha façanha, Deus falou para ele: isso não vai ser desculpa por você não me servir. Então eu falo a ti e Arão falará por ti perante o faraó. Meus irmãos, o que eu quero dizer, que a palavra quer dizer essa noite: Josué, caminhando com Moisés, viu o sofrimento de Moisés, porque muitas das vezes a gente admira um personagem bíblico, mas a gente não para pensar tamanha dificuldade, tamanha afronta, tamanho foi o sacrifício desses nossos irmãos que no passado sofreram para ser exemplo para nós hoje. Para e pensa, meus irmãos, quando Moisés estava na liderança do povo, Deus fazendo aqueles grandes sinais e o povo só murmurava, e aonde o povo batia? Em Moisés, batia em Moisés, porque Moisés, sendo o porta-voz do Senhor, o povo, é do conhecimento dos irmãos que uma vez o povo ficou tão irritado com Moisés e com Deus, falou assim: por que o Senhor só fala com Moisés? Por que não fala com nós também? Quando Deus falou para Moisés chamar o povo perante o pé do monte, ele falaria com aquela nação. A hora que Deus falou, todo mundo ficou com medo do estrondo da voz do Senhor. Depois eles nunca mais queriam ouvir a voz do Senhor. Então, eles achavam que Moisés era um privilegiado, que para ele era tudo fácil, igual a gente pensa no nosso cotidiano hoje. Muitas das vezes, meus irmãos, olha que o que um pastor passa para pastorear uma igreja, ele mal consegue colocar uma ovelha que está fora do aprisco, já tem 2, 3 vazando. E isso hoje é a realidade. Então, o povo de Deus tem muito problema, e cabe ao pastor da igreja, quando ele é realmente um chamado do Senhor, pastorear. E nós sabemos que a vida de pastor, aqueles que realmente se dedicam na obra, não é fácil. Muitas vezes a gente acha que é só vir trazer a palavra
ir embora para casa, aqueles que realmente almejam servir ao Senhor. Ele não tem dia, ele não tem horário, ele não, muitas vezes, ele não tem tempo para a família, ele está disposto a colocar as ovelhas no aprisco. Mas quando o Senhor chega até Josué e fala para Josué: Josué, meu servo Moisés faleceu, agora cabe, você vai ser o líder que vai acabar de chegar com esse povo na terra de Canaã. Quando Josué era o braço direito de Moisés, o povo apertava Moisés. O povo, não satisfeito, Moisés que tinha que abrir os ouvidos, injustamente, porque o Senhor traria a provisão todos os dias, que todo mundo sabe disso, mas o povo não estava satisfeito. Agora vem Josué. Josué, ele passa a ser o líder. Então, aqueles perrengues, aquelas coisas que Moisés muitas das vezes era maltratado pelo povo de Israel, Josué que passaria por isso. Mas o Senhor diz para ele, para que ele seja forte e corajoso, para que ele não temesse. Meus irmãos, a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela fala para Josué assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Irmãos, essa palavra foi para Josué, essa palavra hoje é para nós. Se a gente quer ter uma vida com alegria, uma vida satisfatória, uma vida de vitórias, aqui dá um excelente conselho para cada um de nós. O mesmo puxão de orelha que Deus estava assim dando em Josué. Não é que Josué estava assim andando fora do caminho do Senhor, mas era uma informação: ó Josué, se você fizer dessa maneira, você vai conduzir o povo bem, o povo vai te respeitar, você vai ter vitória, porque eu sou contigo. E nós sabemos que Josué cumpriu cabalmente o que o Senhor disse. E se Josué fosse um líder, assim, que não levasse a palavra do Senhor a sério, será que teria êxito? Será que ele conseguiria governar o povo de Israel? Lá no versículo 18, olha bem, porque aqui a gente vai tirar três questões desse texto. Uma é Deus falando com Josué, outra é Josué falando com a tribo de Israel, e outra é aqueles homens que realmente assim seguiam Moisés sem rebelar, que era fiel à palavra do Senhor. Olha o que eles falam: todo homem que se rebelar contra tuas ordens e não obedecer as tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Por que houve essa fala, meus irmãos? Porque muitos homens ali sabiam da providência do povo de Israel, sabiam das murmurações, das chateações, das ingratidões, das rebeliões. Então, hoje, se a gente for meditar nesse texto, onde Josué, que é um Moisés, eles foram grandes missionários, porque eles teve uma missão que, se não tivesse o amor, o temor do Senhor, eles não tinham completado essa missão. Tanto é, meus irmãos, que Moisés, ele era para ter chego na rocha, que simbolizava o Senhor, e falar com a rocha. Mas de tanta nação de Israel, assim, ficar bombardeando a cabeça dele, ele chega e bate na rocha. Por isso ele não entrou na terra prometida. Mas não é que
Moisés é um homem salvo, a gente sabe disso. Mas olha para ver como que um motim no meio do povo do Senhor pode atrapalhar e atrapalhar muita coisa. Moisés, servo do Senhor, na hora de falar com o Senhor que era a pedra, ele bate na pedra e Deus mostra a terra de Canaã para ele, mas ele não entra na terra. A terra de Canaã não, mas na glória sim. E hoje, meus irmãos, se nós formos pensar, nós hoje somos Israel de Deus. Hoje é nós que estamos caminhando na nossa vida, nós não sabemos até quando vamos caminhar sobre a face dessa terra. Mas nós estamos guiados pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus, para que possamos entrar na terra prometida, que é a grande Jerusalém, seja o céu, seja o paraíso, seja qualquer um desses títulos. O importante é que Jesus vai estar lá e a gente vai estar com ele. Só que a palavra diz, o apóstolo Paulo diz: se fiel até a morte. Porque quando há realmente a conversão do coração do cristão, ele vai pecar. Só que ele não vai viver vivenciando aquele pecado. Porque a Bíblia fala que quando a gente tem o batismo do Espírito Santo, a gente passa por um processo de arrependimento e a gente vai na conversão, voltando para Cristo. E voltando para Cristo, tudo que a gente faz errado, a gente tem que deixar de fazer. Muitos demoram mais, outros demoram menos, mas arrependimento significa mudança de vida. Se não tiver mudança de vida, não houve arrependimento. Quando a gente tem um arrependimento e continua na mesma prática, é um pouco difícil. A palavra também diz assim, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar pelo caminho e será bem sucedido. O interessante, meus irmãos, que naquela época a Bíblia estava sendo escrita. A caminhada do povo de Israel, eles não tinham a palavra para se orientar, porque Moisés começou a escrever e os relatos bíblicos, através de gerações e gerações, foi criando os relatos bíblicos. Hoje nós temos o privilégio de ter esses exemplos maravilhosos. Então, se nós temos o privilégio e nós temos a palavra, nós temos mais condições de andar no caminho do Senhor. Mas muitas das vezes nós não andamos no caminho do Senhor, por quê? Porque nós fazemos igual nossos irmãozinhos lá no deserto. Deus tem cuidado de nós, e para nós, muitas das vezes nós estamos insatisfeitos com a vida que a gente tem. A gente está insatisfeito com as tribulações que parecem a gente, porque tribulações, a Bíblia fala que a gente vai ter. Agora, provações a gente vai passar, mas tribulação muitas vezes a gente mesmo traz para as nossas vidas. Essa tribulação que o povo de Israel viveu 40 anos no deserto, onde que muitos, a maioria deles saiu do Egito, pereceram no deserto. Por quê? Porque eles mesmos foram criando tribulações nos seus corações ao longo do caminho. Porque quando Deus fala para Moisés que ia tirar o povo de Israel para levar para a terra de Canaã, a caminhada deles, segundo os grandes estudiosos, era muito pequena. Ficaram esses 40 anos no deserto porque cada rebeldia, a falta de zelo pela palavra do Senhor, a falta de fé, a falta de confiança, tudo isso é um pecado no coração do homem que fez esse povo perecer no deserto. A Bíblia nos ensina que quando nós temos um encontro genuíno com o Senhor Jesus, a gente já começa a viver a eternidade aqui na terra, porque nós sabemos que Jesus foi assunto aos céus, mas o Espírito Santo habita em nós, e nós sabemos que o Espírito Santo
é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus. Então ele não está em forma de homem, mas ele continua no nosso meio. Se ele continua no nosso meio, e ele diz que o santuário do nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Se nós não andamos em conformidade de vida com o Senhor, se o viver da gente não for para servir a Deus, como que a gente vai fazer para servir a Deus no reino da glória? Porque a Bíblia diz que lá pecado não vai entrar. Lá vai entrar pecadores remidos no sangue do Cordeiro, mas pecado não. Então, meus irmãos, Josué, como a gente sabe, Josué foi vitorioso. Por quê? Porque ele acatou as palavras do Senhor. Ele não se desviou da palavra. Ele meditava na palavra dia e noite. Ele, antes de tomar qualquer decisão, ele recorria ao Senhor. Então, Josué é um exemplo de vida para cada um de nós. Porque se os irmãos verem lá no finalzinho quando o povo entra na terra de Canaã, que vai dividir as terras para os tribos, Josué nem terra ele teve. Eu não me lembro qual tribo que repartiu um pedaço de terra com ele. Ele também não almejava assim riqueza, não almejava assim glória, nem nada. Ele almejava a servir ao Senhor. Se hoje nós estamos comemorando assim, alegres porque tem homens de Deus propagando a palavra do Senhor para toda a face da terra. Não pelo fato de ele estar sendo perseguido. Nós não nos alegramos com a perseguições dos nossos irmãos, mas nós nos alegramos porque o Senhor tem abençoado, tem dado sabedoria, tem nos guardado, tem nos livrado de todo mal, de todo perigo. Aí vem uma pergunta para nós, meus irmãos. Nós vivemos num país que ainda é laico. A gente pode adorar a Deus em qualquer lugar. E muitas das vezes a gente troca essa adoração por qualquer outra coisa nas nossas vidas. E os nossos irmãozinhos lá, eles estão lutando para adorar o Senhor, para testemunhar o nome do Senhor. Muitas das vezes a gente tem o conhecimento dos nossos irmãos lá na Índia, tem relato que o pastor Silas trouxe dos nossos irmãos índios, onde que os brancos vão lá se aproveitar das suas riquezas, das suas mulheres, aonde na Coreia do Norte, o presidente lá, se descobrir que alguém está propagando a palavra do Senhor, é punido. Nós somos um povo privilegiado. Nós não estamos assim com essa permissão de tamanho tão grande. E muitas das vezes nós nos desviamos ou para a direita ou para a esquerda. Meus irmãos, que a palavra do Senhor, para que eu e qualquer um dos nossos irmãos, para ser bem sucedido, a gente tem que fazer a vontade do Senhor. Muitas das vezes, tem muitas igrejas pregando que para ser bem sucedido tem que ter bastante poder aquisitivo, ter dinheiro, ter posições, ter status, mas não é isso. A palavra de Deus diz que nós somos servos do Senhor, nós somos cidadãos do céu. Eu sei que a gente não vai viver com os braços cruzados, porque o céu vai a bênção e a graça do Senhor. Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que correr atrás, mas a gente também tem que nos lembrar que a palavra do Senhor diz que os seus eleitos Deus dá enquanto dorme. Então, meus irmãos, que nós possamos fazer como Josué fez. Meditava na palavra desse livro dia e noite, procurou andar nos caminhos do Senhor, e ele foi bem sucedido. E infelizmente, nessa caminhada nossa, em nossas vidas, nós sabemos que
muitos se instituam filho do Deus Altíssimo, mas a Bíblia diz que um dia Jesus vai voltar para separar os bodes das ovelhas. E quando a palavra está dizendo isso, eles estão falando dentro das igrejas, as igrejas que são chamadas de igrejas evangélicas, igrejas que estão servindo ao Senhor. E muitas das vezes, se não fosse assim, meus irmãos, esses homens não tinham gritado em alta voz que todos aqueles homens que não acatassem a ordem de Josué seriam mortos. E hoje não é diferente. A pessoa realmente que não passa pela conversão, um dia ele vai se separar do nosso Deus. Deus, na separação das ovelhas e dos bodes, que nós possamos ser ovelhas, que nós possamos, das nossas vidas, acatar a palavra do Senhor, ser verdadeiros missionários em casa, no nosso trabalho, na nossa cidade, aonde que o mundo lá fora veja em nós pessoas diferentes, pessoas que servimos ao Senhor, porque eu gosto sempre de falar isso, o mundo, ele não conhece a palavra, mas ele conhece as nossas vidas. E com as nossas vidas, nós temos honrado ao Senhor ou nós temos desonrado ao Senhor. Porque nós sabemos que através da desonra, da teimosia, muitos irmãos nossos ficaram só seus cadáveres no deserto. E nós não queremos ficar assim como eles. Nós queremos ser como Josué, toda a sua família e aqueles irmãozinhos que entraram na terra de Canaã. A nossa esperança é essa. E nós possamos fazer tudo que o Senhor nos ordenar, para que quando chegarmos a nossa partida dessa terra, nós possamos entrar, não em Canaã, mas na grande Jerusalém, aonde o Senhor Jesus disse que foi para preparar lugar para aqueles que são seus. Amém? Amém. E Deus abençoe a igreja, e Deus possa tocar no coração de cada um, a começar no meu, para que possamos ter essa contribuição. E nós só conseguiremos a perfeição se nós realmente seguir esse Deus que é perfeito. Mateus, você faz uma oração para a gente encerrar? Temos amém?